Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar da competência 2 do Enem. A competência 2 do Enem, ela trabalha sobre o texto dissertativo argumentativo, mas você compreendendo o tema dessa redação. Qual é o tema que será abordado? Então eu preciso trabalhar todo o tema. A estrutura da redação, que é um texto dissertativo argumentativo, e o repertório sociocultural, que é importantíssimo para o nosso texto, para o nosso Enem. A redação, eu indicaria para vocês fazerem pelo menos 4 parágrafos. 5 também seria uma quantidade interessante, mas se você tiver 4 parágrafos bem estruturados, está excelente. E trabalhar nas palavras-chave do nosso tema. Eu costumo dizer para os alunos para eles colocarem todas as palavras do tema logo no início, porque aí você não foge do tema. É muito importante você se ater ao tema. Por que é tão importante você trabalhar todas as palavras do tema logo na introdução? Porque se você fugir do tema, é 0 no seu texto. Se houver uma fuga parcial do tema, você vai perder muitos pontos. O que é uma fuga parcial? Eu coloquei o exemplo aqui do Enem 2015. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Se eu trabalhar apenas o tema violência, houve uma fuga parcial. Se eu trabalhar o tema violência no Brasil, mas sem contar que é contra a mulher, houve uma fuga parcial. Então eu preciso trabalhar todas as palavras do tema. Eu indico muito isso. Trabalhe todas as palavras do tema logo na introdução. Utilize todas as palavras do tema. Você não vai fazer cópia de textos motivadores, que isso também vai te prejudicar muito. Não faça isso. Mas você pode sim pegar todas as palavras-chave do seu tema e colocar logo na introdução. Pessoal, agora nós vamos trabalhar num outro tema para vocês entenderem o que é colocar todas as palavras do tema logo na introdução. O tema de hoje é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, na sua introdução, precisa haver todas essas palavras: democratização, acesso, cinema e Brasil. Eu peguei esse exemplo de uma redação do Enem, da Estela, e diz assim: a questão do acesso ao cinema, você percebe que ela já colocou a palavra acesso e cinema. Falta democratização e Brasil. Apesar de não ser amplamente discutida, é um problema muito expressivo, o Brasil atualmente. Que está faltando o no, né? No Brasil atualmente. Então, já falamos de acesso, cinema e Brasil. Falta democratização. A gravidade do quadro é evidenciada pelos dados do site Minha Mensagem. 83% da população brasileira não frequentam tal ambiente. Nesse contexto, percebe-se que o acesso ao cinema não é democratizado. Então já temos todas as palavras do tema logo na introdução. Ainda na competência 2, valendo os 200 pontos, será analisada no seu texto a estrutura. O que o Enem exige? Que você saiba fazer um texto dissertativo argumentativo. Não é um texto dissertativo expositivo. Esse meu texto aqui é um texto dissertativo expositivo. Eu estou expondo para vocês uma aula. Não, eu preciso dar a minha opinião. Isso é uma argumentação. Então, o dissertativo são informações e o argumentativo são opiniões. Qual a sua opinião? Qual a defesa da sua opinião nesse tema? É isso que é a estrutura. O Enem quer saber se você sabe fazer esse tipo de texto. Este texto dissertativo argumentativo é um texto em prosa, não em versos. Se é um texto em prosa, nós precisamos de parágrafos. Quando nós falamos de 4 parágrafos, nós falamos de uma boa estrutura. O primeiro parágrafo vai ser a introdução. Na introdução, nós temos que ter todas as palavras do tema, certo? Temos que ter o problema, que será tratado, e a nossa tese, que nós falaremos mais adiante. O desenvolvimento, mais 2 parágrafos, trabalhando os 2 argumentos que eu trabalhei logo na introdução, e a conclusão, que é nosso grande repertório sociocultural. Trabalhamos o tema, trabalhamos a estrutura, agora vamos trabalhar no repertório sociocultural. Geralmente, em textos do Enem, os alunos costumam citar filmes. Eu posso começar uma citação logo na introdução? Sim, com certeza, sem problemas. Então, faça a citação corretamente. Você pode fazer uma alusão, você pode fazer uma citação direta, uma citação indireta, mas saiba fazer a citação. Cito apenas filmes? Não, com certeza não. Você pode citar séries, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, músicas.
depoimentos de especialistas, citação de filósofos, sociólogos, alusões históricas, referir-se à Idade Média, comparação entre fatos, situações, épocas e lugares de antigamente e de hoje em dia. Então é só fazer a citação e tudo bem? Não. Serão analisados 3 aspectos deste repertório sociocultural. O primeiro aspecto é se ele é pertinente, ou seja, está relacionado a uma das palavras-chave desse tema? Está falando sobre violência contra a mulher? Ele é legitimado? Tem aspectos voltados ao apoio de alguma disciplina? Ele é produtivo? A discussão vincula-se a um argumento abordado no tema? Há algumas citações excelentes para você utilizar em vários temas. Eu coloquei aqui uma citação. Quando uma atitude agressiva ocorre constantemente, as pessoas param de vê-la como errada. Essa citação você pode usar no tema violência, preconceito ou desigualdade. O legado da escravidão e o preconceito contra os negros do Brasil. Você pode utilizar a citação. Corrupção no Congresso Nacional reflete a sociedade brasileira? Você pode usar a citação. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, a citação que você pode usar em vários contextos. Esses exemplos que eu vou dando para vocês servem tanto para o Enem quanto para a FUVEST. Vou colocar um outro exemplo de uma citação do John Piper. A marca da cultura do consumo é a redução do ser para ter. Você pode usar no tema de consumismo, economia ou questão cultural. Eu vou dar um exemplo de uma citação logo no início, mas eu vou verificar aqui algumas palavras que não deveriam estar aqui só para vocês terem uma ideia. Vamos lá. É indiscutível que, de acordo com o iluminista Voltaire, o indivíduo pode não concordar com a opinião alheia, porém deve defender o direito do outro em se expressar. No entanto, contra essa passagem, hoje, percebe-se que junto com essa liberdade de opinião, o discurso de ódio, ele continua. Então aqui ele fez a citação, ele discutiu essa citação, não adianta você jogar uma citação aleatoriamente e deixá-la embora do texto. Não, você tem que discutir aquilo que você colocou. Eu não usaria essa palavra hoje, clichê, ok? Agora nós vamos fechar com esse texto que eu falei logo no início e vamos ver se logo nessa introdução temos tema, estrutura e repertório. Vamos lá? A questão do acesso ao cinema, apesar de não ser amplamente discutida, é um problema muito expressivo no Brasil atualmente. Seria novamente que eu falei aqui, e não usaria a palavra atualmente. Mas aqui nós já temos todas as palavras do tema. Fechou, tema super tranquilo. A gravidade do quadro é evidenciada pelos dados do site Meio e Mensagem. Já temos a citação aqui, certo? Dados estatísticos. A gravidade do quadro é evidenciada pelos dados do site Meio e Mensagem. 83% da população brasileira não frequentam tal ambiente. Já temos então a citação, repertório, dados estatísticos. Nesse contexto, agora vamos para a estrutura. É um texto dissertativo argumentativo? Nós temos os 2 argumentos logo na introdução? Vamos lá. Nesse contexto, percebe-se que o acesso ao cinema não é democratizado. Ok? Aqui nós já temos a opinião delas, a tese dela. E convém analisar as causas e os impactos negativos dessa situação na sociedade. Então ela já tem uma estrutura. O que ela está mostrando para a banca? Que no segundo parágrafo ela vai trabalhar das causas deste problema e no terceiro parágrafo ela vai trabalhar dos impactos negativos. Então essa introdução já engloba os 3 aspectos. Na aula que vem nós vamos trabalhar a competência 3 e eu aguardo vocês para os meus próximos vídeos. Até mais, pessoal!